Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. É isso aí, vamos pedir de novo, que eu sempre peço e não vou me cansar de pedir para você curtir esse episódio, enviar para os seus amigos, para a irmã, para o irmão, para a tia, para o tio, para todo mundo, ativar o sininho, se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente disparar cada vez mais informação de qualidade aqui dentro do YouTube, tá joia? E vamos falar do nosso patrocinador oficial? Vamos lá, o laboratório móvel que mais cresce no país, que é a Carga Express, especialista em protocolo com carga imediata. Então, esse recado é para você, dentista, né, que ainda não oferece a seus pacientes a possibilidade de transformar o seu sorriso em apenas 24 horas. Já pensou isso? Você se destacar no mercado com a Carga Express? Além, é claro, de otimizar a sua hora clínica. Então, se você não conhece, a gente vai deixar um QR Code aqui, entre em contato com o time da Carga. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você chamar esse time, você não fica mais sem. E agora, vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá, nosso convidado hoje super especial, tá, gente? É uma profissão ainda que a gente não conversou dentro do nosso podcast, tá? Ele já foi administrador, 20 anos trabalhando com gestão de pessoas, importantíssimo, CEO do Instituto IN, treinador de inteligência emocional, né? O Instituto IN é uma empresa que mais treina pessoas no interior de São Paulo hoje. É um prazer recebê-lo hoje aqui, José Carlos Boito. O prazer é meu. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos bater um papo sobre gestão, né? Gestão emocional, certeza. Gestão de pessoas, né? Como que é esse dia a dia aí na prática. Até porque não tem como a gente ter uma gestão do negócio sem estar a cabeça toda alinhada, né? Tudo bonitinho ali, o tico e o teco se conversando, né? Tem que estar conversando, né? Fala assim, corpo e mente faz parte do mesmo sistema. E tem o Simon Sinek, que é um escritor britânico, ele fala que para você entender de negócios, você tem que entender de pessoas. Perfeito. Né? O dono da empresa, o ser humano, os liderados, o líder, os clientes são pessoas. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu falo que para entender de negócios, você tem que entender da mente humana, Perfeito. não somente de pessoas. Exatamente. E nossa primeira pergunta, nossa primeira questão aqui no podcast: você não tinha 4 anos de idade, chegou para os seus pais, eu quero ser gestor de pessoas, né? O que você queria ser? Quero ter uma empresa, um instituto. O que você queria ser quando era criança? Vamos lá, eu queria ser jogador de futebol. Olha! É assim, Primeiro, outra pergunta, para que time que você torce? Eu sou do sul do país, né? Não é corintiano. Moro em São Paulo e torço pro Flamengo. Ah, tá bom, tá bom. Você viu? Tudo bem atípico. Tá Isso que bom. não pode contar para todo mundo, viu? Isso aí dá confusão. Mas eu sou flamenguista, mas eu venho... Eu falo isso dentro dos treinamentos. Eu cresci para ser um jogador de futebol, fui selecionado por um grande time do Sul, pelo Inter de Porto Alegre. Oh. E devido às crenças da minha mãe, para ela acreditar na época, jogador de futebol tinha fama de ser mulherengo e que bebia demais. E a minha mãe vinha de uma cultura bem religiosa e ela falava, não, você não vai ser jogador de futebol, você tem que trabalhar para ela jogar futebol. Você era de que região? É de que região do Sul? Eu sou de uma cidade que ficou bem conhecida em programas de televisão que falava assim, lá de Pato Branco. Vocês devem ter ouvido falar. Com certeza. E aí eu venho daquela região sudoeste do Paraná e ali tinha muitos... se jogava muito futebol de salão também era muito, muito forte na época. Eu cheguei a disputar a Taça Brasil de futebol de salão, mas como profissional minha mãe falava, não vai jogar futebol e você tem que trabalhar. Caramba. Então, assim, o quanto que influencia, né? O que o pai, a mãe... Com certeza. Hoje eu consigo entender isso. Lógico que era o que eles tinham para passar na época, mas influenciou totalmente no meu destino, né? E aí eu fui trabalhar, ficou aquela frustração por um tempo, mas depois... Você tinha quantos anos nessa época? 12 anos, né? Que é a época que você vai pro futebol, perfeito. Né? Porque o futebol ele tem uma janela para você ser escolhido também. Eu falo assim, é um tempo curto. Ou você vai ou não vai. Né? Ou dá certo de cara. Exato. Eu tive assim, a maior frustração, talvez, que ficou por um tempo, foi porque os meus amigos que jogavam futebol, alguns vieram jogar em grandes clubes, como o Flamengo, outros foram jogar na Espanha. E era um pessoal assim que dentro da habilidade eu tinha mais habilidade do que eles. E aquilo ali você pensando dentro de você, exato. Tá lá, né? Então eu encontrava alguns pais de amigos, né? Eles falavam, ei, qual clube você tá jogando? Para onde que você foi? Que nós não vimos mais você jogando futebol. E eu não tava mais jogando futebol. Então isso aí, por um tempo, foi algo que
vou falar assim, não chegou a me incomodar, mas ficou aquela... Era para ser jogador. Então, assim, então, a gestão de pessoas, a gerência, eu acredito que veio, primeiro, com a habilidade de lidar com pessoas, da comunicação. Você fez primeira administração? Isso. É o primeiro curso? Como faculdade, sim. Tá. Mas eu falo assim, não foi a faculdade que me deu, vamos falar assim, a autoridade para lidar com gestão de pessoas. Eu acredito que a gestão de pessoas ela foi acontecendo pelo meu tratar com o outro, pelo ser humano, por tratar os outros com respeito, com educação, uma boa comunicação, né, ter a empatia, que é essencial para os líderes, né? Então, isso aí foi no decorrer da minha vida, eu fui me destacando, sempre... Nós estávamos falando antes de começar aqui o episódio sobre vendedor, sempre fui um bom vendedor, então, assim, então eu sempre fui... Sempre teve essa habilidade. Isso, eu sempre fui procurado por empresas para isso, e acabava me destacando e indo para a gestão depois. Então, assim, a questão de se tornar um líder foi no dia a dia mesmo. Todo mundo enxergava isso. E até hoje, né, eu falo assim, eu continuo sendo, sou CEO de uma empresa, né, depois eu fui pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais, onde eu acabava chegando em cargos de destaque devido à comunicação, à empatia, esse conversar bem, se dar bem com todo mundo, né? Mas não é ser o cara só legal. Ser justo, ser pontual, chamar atenção quando precisava chamar atenção, mandar embora quando precisava mandar embora. Então, acho que eu fui adquirindo no dia a dia. E sempre foi uma habilidade inata sua, mas Sim. quando que isso virou, por exemplo, hoje você tem um instituto, Sim. né, de autodesenvolvimento, vários cursos que você tem lá. Em que momento que você virou essa chave de pegar essa habilidade e tornar isso uma profissão, oferecendo cursos, entre outras ferramentas, para desenvolver e melhorar as habilidades de outras pessoas? Eu sempre escutei dos outros a frase, poxa, você tem uma boa comunicação, você tem uma boa oratória, você pode ensinar os outros, mas eu não levava tão a sério. Porque quando você está no meio de algo, para você pensar fora da caixa, para você sair do que você está fazendo, é difícil. Foram alguns anos, mas eu sempre fui um bom comunicador. Então, eu fazia palestras. Fazia palestras e tinha um professor da PUC de Campinas, ele falava assim, você é um vendedor de ideias. Ele falava, você precisa dar cursos, fazer algo fora. E um dia, quando estava começando a se destacar no mercado, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, falei, vou levar esse pessoal para Campinas para fazer treinamentos, né? Vendê-los, vamos falar assim, com uma estrutura de fazer treinamentos, mas com eles. E aí, conversando com um amigo, ele falou assim, poxa, José, ele falou, por que você não vende os seus treinamentos? Eu falei, como assim vende meus treinamentos? Eu nem tenho treinamentos. Ele falou, não. Ele falou, existe um modelo de negócio chamado imersão, onde você consegue apresentar seus cursos, o que você tem de conhecimento. Você já tem bastante conhecimento na área. Eu acredito que você consegue fazer. Vem conhecer. E quando a gente não quer algo, o que a gente fala? A gente fala assim, vou pensar. Eu falei, na verdade, eu nem falei vou pensar, eu falei, vou ver. Não, vou ver, depois eu vejo. Daí ele pegou, comprou um ingresso para mim e falou, você vai para conhecer o que é. E lá no meio de uma imersão no seminário de inteligência emocional, aconteceu algo que eu fui lá para negócio, para entender aquilo como modelo de negócio. Mas no meio de uma dinâmica, eu lembrei de quando eu era adolescente e eu ia no movimento de igreja, eu sou católico, mas na época era retiro de jovens, eu estava dentro daquele retiro e tinha uma dinâmica, eu olhei naquela dinâmica e falei assim, um dia eu vou fazer isso aí profissionalmente. Isso adolescente, sabe? Mas sonhava. A vida seguiu outro rumo. Eu falei naquele momento, emocionado ali no meio da emoção. Falei, um dia isso aqui é legal, isso aqui é bacana, eu vou fazer isso na minha vida, né, profissionalmente. E naquele momento, dentro da imersão, quando eu estava numa dinâmica, eu falei assim, poxa, era isso. E aí juntou o negócio com a missão de vida, com o propósito de vida. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu fui estudar, fui buscar cursos, treinamentos. E ali eu não parei. Né? Daí, depois, dentro de uma formação de programação neurolinguística, eu decidi, né? Eu fiz um planejamento de vida onde eu ia abrir o instituto, onde eu ia realmente transformar vidas. Então, eu sempre dei treinamentos dentro de empresas. Primeiro, eu sempre valorizei muito o estudo, o conhecimento, ter conhecimento. Você falou, o líder... Eu sempre fui um líder nato, porém buscar conhecimento foi o que me diferenciou dos outros. Perfeito. Porque enquanto eu falo assim, o meu sucesso veio
das 18 às 24 ou depois das 24, porque quando todo mundo estava descansando, eu estava estudando, eu estava buscando mais conhecimento para no outro dia eu ser um funcionário melhor, eu ser um líder melhor e depois ser um dono de empresa melhor, um empresário melhor. Então, assim, o que me diferenciou foi o estudo, o conhecimento. Então, eu falei, poxa, é aqui que eu vou me dar bem, que eu sou um cara dedicado. E foi desde o primeiro treinamento, já foi um sucesso. Eu falo assim, eu peguei a pandemia durante o processo, né, de crescimento da empresa. Nós vimos uma ascensão muito grande, mas o que diferenciou, o que me colocou foi essa gestão de pessoas. Sempre muitas pessoas quiseram estar próximo do Instituto, quiseram estar junto com o José Carlos, né? E dentro desse processo de algumas empresas, eu tenho umas histórias, né? Eu fui fazer não lembro a faculdade, que foi de Piracicaba, inclusive. Eu fui fazer na pandemia uma aula sobre gestão. Me chamaram lá, tinha mais de 300 alunos online, na época não podia ser presencial, e eu trouxe um pouco do meu conhecimento em algumas empresas. E tem um fato que eu gosto de contar, eu trago isso, que foi um dia que eu parei num posto de gasolina. Eu parei num posto de gasolina para abastecer o carro e eu estava com a minha filha junto. Parei para abastecer, veio um rapaz que era o gerente do posto, e ele falou, você é o José Carlos Boito? Eu falei, sou. Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, rapaz. Falei, não lembro, né? Tanta gente e tal. Eu falei, desculpa, mas eu não lembro. Ele falou, estava falando de você para minha mãe. Daí a gente sempre brinca. Eu falei, espero que seja bem, não seja mal. Daí ele falou, sim, eu estava falando bem de você. Ele falou, hoje eu sou o homem que sou por causa de você. Uau. Aí me chamou a atenção, né? Daí eu falei, eu não lembro de você. Ele falou, olha, eu trabalhei numa empresa, você foi meu gerente, ele falou. Ele falou, eu era estoquista. E você me pegava... Primeiro, ele falou, eu vinha de uma comunidade que era tudo para dar errado. Ele falou, lá todo mundo era ladrão e traficante. Ele falou, eu ia trabalhar contra a vontade, porque a minha vontade era estar com os outros meninos lá na rua ganhando dinheiro fácil. Eu ia lá contra a vontade. E muitas vezes eu não tinha o que comer lá dentro da empresa, e você estava comendo na cozinha, você chamava e repartia a sua comida comigo, me dava seu lanche, me dava uma fruta, que você trouxe comida e tal. Eu nem lembrava disso, que era uma coisa que acontecia natural. Era tão genuíno, né? Exato. Então, ele falou, e às vezes eu não tinha comido. Ele falou, não tinha levado almoço, e era o que salvava meu dia e tal. E ele falou assim, você me pegava em alguns momentos que eu estava sem fazer nada, você me motivava, vai lá, vai junto dos vendedores, você precisa aprender a se comunicar, ajuda eles que eles também vão te ajudar e tal. E ele falou, eu comecei a fazer um movimento, sair da zona de conforto, né, que ele nem entendia o que era isso. Ele falou, e comecei a fazer algo a mais dentro da empresa, comecei a ser reconhecido, e ele falou, e hoje eu sou gerente desse posto. Uau. Ele falou, sou o gerente daqui, e ele falou, então eu levei os ensinamentos para minha casa. Ele falou, por muitas vezes eu queria até pedir a conta da empresa, eu não pedia conta por causa de você, ele falava. Olha, porque eu tinha um respeito muito grande por você. Ele falou, e hoje se eu sou um pai, se eu sou filho, né? Ele falou, é por causa do que você me ensinou lá dentro daquela empresa. Daí eu olhei para dentro do carro, minha filha estava chorando, né? Sabe, escutando, porque... Olha a vida que você impactou. Exato. Então, assim, ser gestor não é só você ter resultados dentro de uma empresa, só levantar faturamento. Isso eu fiz em diversas empresas e, graças a Deus, consegui fazer nas minhas também. Mas não é só isso, né? É você transformar por onde você passa, né? Você fazer além do que só... Não é só business, não é só negócio. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem reconhecimento desse. Então, assim, essas histórias que eu acredito que me diferenciou no meio de algumas empresas, né? Eu lembro de uma outra gestão que eu tive, onde eu voltei, nós voltamos em dois gestores na mesma época. E totalmente, eu falo assim, que era dissonante, né? Sabe, aquele cara que pegava no pé de todo mundo, que brigava com todo mundo. E eu sempre fui um cara, eu nunca fui bonzinho, mas eu sempre era justo, era pelo correto, né? Eu falo, olha, tem algumas coisas que têm que ser seguidas, mas também tem o lado humano, né? E aí eu lembro que eu cheguei, nós fomos apresentados num restaurante que estava voltando, e era um grupo grande, são os maiores do segmento do país, e aí nos apresentaram assim num jantar, eu lembro que ficou uma galera, e ficamos nós dois, e nós dois tínhamos já passado por esse grupo, e todo mundo passava por ele, passava reto, parava, sabe, ali me abraçava, e aí, que bom ter você de volta, que bom ter você de volta. Ficou até um mal-estar com ele, porque
todo mundo passava e acabava cumprimentando. Então, assim, essa é a diferença. Então, e não se trata, né? Eu uso muito o exemplo de Steve Jobs. O Steve Jobs era totalmente rígido, seco, mas ele ajudou muitas pessoas, transformou muitas pessoas. Então, não sei, porque quando fala assim, o líder, ele conquistou, ele conseguiu, todo mundo gosta dele porque ele é bonzinho. De forma alguma. E não é isso, né, que diferencia. É onde você é reconhecido, né? Exatamente. Então... Ô, José Carlos, e qual foi o primeiro curso que você deu, assim, igual você falou que você iniciou nesse processo? O que foi a primeira imersão que você fez? De repente, quais depois entraram em seguida? Hoje, quais são as imersões que você tem? Eu lembro que, assim, eu completei agora a 50ª imersão Águia. Foram 50 edições da mesma imersão. E a primeira que aconteceu lá atrás, né? Quando eu cheguei, a minha mulher falava, meu Deus do céu, como que você teve coragem, né? Porque não tinha todo o conhecimento. Também o que me diferenciou, tá? Colocar em prática. Porque tá cheio de pessoas que com habilidade, com conhecimento. Com ideias, né? Com ideias e não começa, né? Eu falo assim, qual que é o principal para você ter sucesso? Começar. Não executa. Então, exato, e eu comecei. Então, eu comecei com um seminário de inteligência emocional chamado Imersão Águia. Tá. Eu tenho ela até hoje, são 50 edições. Hoje eu realizo ela em Campinas, Piracicaba, Limeira, Jundiaí, Guarulhos, Extrema, Pouso Alegre. Nossa! A mesma imersão. Então, assim, E o que é essa imersão? É um seminário de inteligência emocional onde eu trago conteúdos com psicologia positiva, neurociência, coach, programação neurolinguística. Então, é bem dinâmico para a pessoa olhar para a vida dela, entender o que está acontecendo e sair de lá... diagnóstico. Exato, e sair com uma nova perspectiva. Tem uns amigos meus que brincam, você resolve todos os problemas? Eu falo, não, mas você sai olhando os problemas de uma forma diferente. Legal. Então, se trata de mentalidade, mudança. Mas hoje eu tenho uma esteira muito completa. Dentro do Instituto eu trabalho com três pilares. Um deles, inteligência emocional, começa com essa imersão. Depois eu tenho um Leader Training nível 3, voltado para líderes, gestores, para gestão de emoções. Decisão rápida, tomar decisões em meio à adversidade de forma assertiva, rápida e de forma correta. Então, eu treino líderes. Legal. Só que vivencial. Eu levo eles para campo, não é nada teórico, vai aprender na prática, roupa de exército. Que legal. É bem diferente. É um treinamento hoje, acho que eu e mais 2 treinadores no país que aplicam esse treinamento pelo grau de dificuldade, pela logística. Legal. Então, eu levo lá o pessoal, eu falo assim, você fez algum treinamento em algum lugar? Vamos ver se está funcionando? Vamos lá na prática. Tem esse treinamento, eu tenho formação que eu aplico dentro do Instituto Life Coach, Master Coach. Acabei de entregar essa semana em Campinas uma de Life Coach, Practitioner em Programação Neurolinguística e Master Practitioner em Hipnose, Nossa, orador, que legal. Orador e palestrante, né? Orador de alta performance, que acontece em Campinas. Essa é uma formação que eu me orgulho, porque grandes nomes estão vindo para o Instituto para passar pela metodologia que nós desenvolvemos de posicionar, de gravar um curso, de trazer um conteúdo. Então, pessoas que chegam lá totalmente com dificuldade de falar, tímidas, com vergonha. Então, eu trago a parte técnica, a estrutura de uma palestra, mas também o destrave emocional. Isso diferencia. E o quanto você acha, você falou um negócio muito importante, né? Lá da sua infância, claro. Isso tem um afeto de alguma forma, né? Não, de repente, tão significativa no teu caso. Mas tem muita gente que tem a tal da crença, né? Limitante. Hoje, você percebe que isso é o que mais determina... Lógico, tem vários aspectos, mas você acha que isso tem um significado maior para a pessoa, de repente, não conseguir potencializar os resultados? Com certeza, tá? É assim, se você tem um casamento hoje que é de sucesso, casamento... Fala assim, por que pessoas vivem casamentos felizes, outros vivem em meio à desconfiança, pancadaria? Por que pessoas chegam, têm a mesma habilidade e, de repente, um se destaca e outro não? Crenças. Tudo está relacionado a crenças. Se você tem sucesso financeiro, crenças. Se você não tem sucesso financeiro, crenças. Então, assim, principalmente dos 0 aos 12 anos, os acontecimentos, os fatos. Aí o que acontece? Você dá significados a isso. Ou seja, neurônio com neurônio se comunica, ocorre as sinapses neurais e você dá um significado àquilo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo meu também que ocorreu com meu pai. Eu gosto de trazer exemplos assim que fica bem claro.
Quando eu tinha, por volta dos 12 anos também, meu pai falou, vai aprender a dirigir. Me deu o carro, peguei para dirigir, e aí saí com o carro e perdi o controle e pegou numa cerca. Para quem está assistindo, os mais novos que não sabem o que é cerca, digita no Google lá, vai sair a imagem, daí riscou o carro. O homem, um italiano, bravo, começou a gritar que deu um louco. Olha o que você fez, seu burro, seu não sei o quê. Gritou, todos os nomes saíram do italiano, você imagina, avermelhou. Nessa hora, começou assim, toda vez que eu conto essa história, eu imagino realmente as casas que eram numa rua próxima, assim, abrindo as janelas. Alguns abriam a janela dando risada, outros assustados com meu pai gritando. Naquele momento, uma criança... Primeiro, qual o significado que eu dei? Eu falo assim, voltar lá o fato que aconteceu, não tem como voltar. Eu aprendendo a dirigir, meu pai gritando. Mas o significado que eu dei naquele momento, eu estava fazendo algo novo pela primeira vez. Algo novo, nunca tinha feito. Deu errado. Gritaram comigo. Eu fui envergonhado. Perfeito. Tudo isso, eu dei um significado. Foi ali, né? Neurônio com neurônio, lá dentro, né? Dei um significado. Naquele momento, cria uma criança insegura, com medo. Padrão para o resto da vida, tá? Até você entender isso e dar um novo significado, né, que fala ressignificar. Aí, beleza, eu peguei, vocês acham que, quando eu cresci, mesmo sendo um menino inteligente, que estudava, que tinha conhecimento, quando chamava lá na frente da escola, falava assim, Carlos, pode apresentar um trabalho? Ou quem vem apresentar um trabalho agora aqui na frente? Vocês acham que eu ia? Não. Ou eu pensava assim, é novo, vão gritar comigo. Depois de muitos anos, eu à frente de uma empresa, uma multinacional, onde tinha diversos diretores, 40 diretores sentados dentro de uma sala, um problema para ser resolvido, e eu tinha a resposta. Vocês acham que eu apresentava ou eu ficava quieto esperando alguém apresentar? Mesmo tendo conhecimento, podendo resolver. Eu não dava, porque era um padrão que eu adquiri devido ao quê? As crenças que correu lá na infância, 0 aos 12 anos principalmente. Então, assim, todos os resultados são baseados nisso. Mas você lembra disso? Por exemplo, assim, você sabia Hoje, que... sim. Não. Ah, então. Eu descobri... Porque geralmente a gente... Por exemplo, todo mundo tem alguma crença, acredito eu, né? De repente, alguma coisa para destravar. A gente... Como que a pessoa volta nisso para lembrar o que foi aquele momento? Tá? Eu tive... muitas lembranças foram ativadas porque é o seguinte, as crenças, elas ficam num local chamado inconsciente. Ou seja, só que 95% do que nós fazemos é de forma inconsciente. Ou seja, ferrou. Tá tudo ali no inconsciente, né? Então, assim, eu não sabia, dentro de treinamentos hoje, até os que eu aplico, você tem, exemplo, exercício, tem o Rebirth, que chama renascimento. Você volta estimulando a ter lembranças e volta até a barriga da mãe. Sério? Até o momento que foi gerado. Então, você vai voltar e ali eu ativei lembranças, assim, eu também pequeno. São coisas que você, hoje, no processo de autoconhecimento... Você não para fazer, né? Não para. Eu fiz um rebirth, uma época, dentro de uma piscina, com a barriga, com a água aproximada, que fica na mesma temperatura da placenta. Para você entender, para ter estímulos sensoriais, para ter música... Tudo isso leva a você a ter lembranças. Tem pessoas mais racionais que não conseguem. Eu teve exercício que eu fiz diversas vezes para atingir um grau e entender, né, o que aconteceu na minha vida. Mas outra situação assim, que a nível inconsciente que eu não sabia. Eu sempre brincava, falava que eu fui no casamento da minha mãe. E todo mundo fala, como que você foi no casamento da sua mãe? Né? Falava, só pode ser pouco, né? Não pode. Aí, dentro de um exercício, eu falei, não, mas eu tenho lembranças. Música, gente dançando. Falei, pode. Fui conversar com a minha mãe. Eu nasci em outubro. Minha mãe casou em fevereiro. Minha mãe estava grávida. Então, assim, daí eu falei... Eu tinha razão, eu estava no casamento. Então, mas isso também não pode trazer emoções muito negativas, assim, ruins, né? A ponto da pessoa descobrir coisas que são mais pesadas? Sim, mas é muito do significado. Não, tem. Já tive pessoas dentro do... Que às vezes descobre... Nome de pessoa que abusou. Exato. Lembrança de abuso. Teve. Ou que nem sabia que tinha sido abusada e teve descobre. uma menina no treinamento nosso, que ela... Aqui do Alphaville, de São Paulo. Ela estava fazendo o treinamento e aí ela não conseguia buscar lembranças na hora que ela foi gerada. Ela falava, não tinha. Bloqueava. Ela veio conversar com a mãe e descobriu que ela foi vítima de um estupro.
Caraca. Então, assim, mas são coisas que a gente precisa resolver na vida. Sim. E que talvez não entenda. A insegurança, o porquê da negação de algumas coisas, o porquê da busca de aceitação. Mas aí essa pessoa tem que estar muito instruída depois a procurar uma ajuda também, né? Porque ela vai ter que agora, como que ela vai lidar com aquilo? Vai ter que ter lá dentro, eu falo assim, abre-se os processos e fecha. Mas lógico que precisa ter um acompanhamento sempre, ter um bom psicólogo, um terapeuta, buscar. Quando eu falo assim, o autoconhecimento ele vai te levar. Te liberta. Te liberta. Então a minha vida hoje, eu acabei de falar que eu era pessoa que não falava. Gente, eu cheguei a entrar dentro de um restaurante e não comer com vergonha, porque minha mão tremia, porque parecia que todo mundo estava me olhando. Porque aquele menino cresceu, mas continuava inseguro. Eu não dirigi por 30 anos. Eu tive motorista particular. Olha. Eu não ia buscar minha filha na escola, porque eu tinha medo, eu era insegurança. Quando eu pegava na direção do carro, parecia que acontecia alguma coisa, até eu entender tudo o que aconteceu, trabalhar isso, dar novos significados. E quebra-se isso de duas formas. Forte impacto emocional e repetição. A partir do momento que você descobre, você sai falou, opa, agora eu vou começar. O que você acha que impede hoje as pessoas de buscarem essa libertação? Você acha que é medo? Eu acho que o medo vem associado ao preconceito. 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 Muitos nem sabem o que é, como é, e falam, não vou. Ah, não vou, não quero. Não... Então, assim, hoje nós trabalhamos com 2 a 3% das pessoas que falam assim, vou lá buscar autoconhecimento. A maioria não quer. É a mesma coisa quando você pega pessoas que não têm, tá com problema financeiro. O que precisa quando você tem problema financeiro? Primeiro, olhar para o seu estado atual. Você fala assim, muitas pessoas me procuram para fazer mentorias, daí eu vou lá. Vamos lá, qual que é a sua situação? Vai ter que começar a fazer uma planilha financeira. Ô, louco, mas vou ter que olhar. Desculpa, vai ter que ver a droga que está fazendo, olhar para tudo. Desconhecido não é trabalhado, não tem como. E aí, então, desde o financeiro, as pessoas não querem fazer uma planilha porque elas têm que olhar para as merdas que elas estão fazendo. Tem que olhar onde está gastando dinheiro, tem que olhar todas as besteiras que estão fazendo. E não diferente na vida. Quando você dói. Crescer dói. Exato. Crescer dói. Então, assim, muitas pessoas não veem. Nós, no Brasil, ainda tem a questão de ser banalizado o coach. Eu nem me apresento como coach. Eu tenho formação de coach, eu formo coaches, falo da importância. Para mim, todas as pessoas deveriam ter um coach, porque é uma metodologia de você pegar a pessoa, tirar do estado atual e levar para o estado desejado, mas banalizou que as pessoas nem sabem o que é e falam, não, nem quero. Não vou. Então, assim, medo do novo e o preconceito. E você acha que, por exemplo, assim, hoje a maioria dos problemas de adulto são enraizados ali na infância mesmo? Ah, sim. Totalmente, né? A Elis Regina tinha uma música que fala assim, nós somos e vivemos como os nossos pais. Nós somos repetições de padrões dos P's, né? Pais, pastores, padres, políticos, né? O meio que a gente vive, os professores. Então, nós temos os ensinamentos, nós saímos repetindo tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Então, tudo que você viu na infância, tudo que você viu, tudo que você sentiu, você dá significados. E isso hoje é o resultado de quem você é. Mas também não dá pra culpar, né? Por exemplo, a gente fez uma vez uma imersão com o Jerônimo Temel. E, nossa, lá eu lembro até hoje que, assim, foi também uma virada de chave pra mim. Porque às vezes a gente tem muito isso. Ah, por culpa da minha mãe, ó, por exemplo, você poderia ter falado, lá, poderia ser hoje um jogador, ganhar milhões, mas, pô, foi lá e me tirou. Mas ele falou algo muito interessante, que a gente não pode julgar a história dos nossos pais porque a gente não sabe a história deles. Né? Então, até uma vez eu fiz um exercício com os meus pais. Eu queria entender, eu falei que eu não sei muito da história dos meus pais. Aí um dia no meu aniversário eu sentei com eles, falei, pai, me conta um pouquinho da sua história, da sua infância, mãe, a mesma coisa. E aí eles iam contando, eu falei, caraca, gente, olha como era com eles. E de repente eles são assim por conta dos pais, que eram assim. Né, Exato, então acho que isso que você falou é muito interessante. A gente não pode culpar, porque também era informação que sua mãe tinha naquela época. Com certeza, ela fez porque me amava, queria me proteger. Era uma forma de proteger. Eu falo assim,
assim, os nossos pais deram o melhor do que dentro da realidade deles. Mas hoje, falar que não interfere seria tipo hipocrisia também. Então interfere, mas não dá para ser. Ah, então é por isso. Agora acabou minha vida. Não dá, né? Síndrome de Gabriela. Exatamente. Nasci assim, vou morrer. Até porque mesmo você também tendo todo conhecimento e hoje que a gente tem, também vai errar, né? Exato. Ninguém, não dá para ser perfeito. Mas eu tô muito feliz nos últimos, eu vou falar assim, os últimos meses. Tem aparecido muitos adolescentes, muitas pessoas buscando treinamento. Que legal. E tem alguns pais que hoje se preocupam com isso. Infelizmente, na escola nós aprendemos português, matemática, mas não lidar com as emoções. Então hoje, até dos desenhos, acabou de sair Divertidamente 2, muito legal. que traz uma consciência das emoções. Né? Antigamente eu não sabia, você sabia o que, né, como que funciona? Não sei. Engole o choro, faz isso. Muitas coisas a gente escutou e para suprimir as emoções e você nem sabia como funcionava isso. E hoje nas escolas, ainda de forma ainda muito rasa, já tem um pouquinho de inteligência emocional. Tem uma cartilha do Augusto Cury que corre dentro de algumas escolas. Tal. E na verdade, na rede pública, faz parte, é obrigatório ter inteligência emocional hoje, né, na grade curricular. E assim, é essencial, gente. É uma base, né, de relacionamento. Não adianta ser inteligentíssimo e não saber conversar, não saber lidar com pessoas, não saber se portar no meio público, né? Exato, a inteligência emocional hoje assim, é a base. Eu falo assim, as crenças, quando você identifica essa questão né, de identificar o que aconteceu e aí equilibrar isso aí, né? Dentro eu fiz um trabalho uma época dentro de cursinhos pré-vestibulares. Por que alunos que são bons, que estudam, que têm bons resultados, ali, sabe, você vê que tem nota e daí chega para fazer o vestibular, não consegue ter uma boa nota no Enem, não consegue ter esses resultados. Gestão emocional. Perfeito. Isso também acontece dentro lá da empresa, porque com o gestor surta, porque manda embora quem não deve, não tem essa falta de equilíbrio, de saber lidar com o ser humano, né? Hoje, a maioria das pessoas são contratadas por QI, 92%. E 95% são mandados por falta de quê? Não saber lidar. O cara surta, ele chega atrasado, ele traz problemas pessoais para dentro da empresa, não sabe, né, se comportar. Então, tem inúmeras situações. Né? Carlos, eu queria saber de você, dentre esses anos todos de experiência, lidando com pessoas, gerindo pessoas, né, dentro dessas grandes empresas que você já passou, queria que você me relatasse 2 experiências, uma positiva e uma negativa que te marcou em todos esses anos. Vamos lá, eu tenho uma coisa que me chamou muita atenção. Não sei se soa positivo como negativo. Modelos de liderança, tá? E a importância de você entender. De perfil comportamental, entra no DISC, dominante, influente e tal. Eu tive um líder que dentro de uma empresa, que ele chegou um dia... Eu fui contratado, era assim... Eles compravam grupos de empresas e eu ia lá para ver se o funcionário era um bom vendedor, se era um bom gestor, se era um bom gerente. E um dia ele chegou e totalmente dominante, você tem que andar atrás dele dentro da empresa, né? Porque ele vai falando. E ele falava, e aquele lá é bom? E aquele como que é? E tal, e aquele lá? Ele falava, não, esse é bom, aquele é bom. E passou num rapaz, ele falou assim, e esse é bom? Eu falei, esse não é muito bom vendedor, mas é gente boa. Daí ele falou assim, então faz assim, manda ele embora agora e leva para tomar cerveja na sua casa de sábado e domingo. Eu olhei para ele e falei, você não entendeu? Eu falei, não. Ele falou, você não falou que ele é gente boa? Leva ele para tomar cerveja lá na sua casa de sábado e domingo. Ele falou, mas você falou que não é bom vendedor, pode mandar agora para a empresa não serve, manda embora. Daí me chamou a atenção, eu fiquei, na época eu era um líder totalmente influente, né, sabe? Me preocupava muito, né, com o lado humano, né? Mas eu entendi também a necessidade de separar. Então, assim, isso me chamou a atenção e esse modelo. E dentro dessa empresa era muito rígida. Só que também tinha resultados. Porém, os funcionários trabalhavam insatisfeitos. Ou seja, rigidez, totalmente... Era mais ou menos assim. Todo mundo tem que ficar em pé. Não pode, 1 minuto atrasado, era aquela muito rígido, era tudo muito rígido. E eu fui líder desse grupo por um tempo e depois eu fui contratado pela concorrência e era um grupo totalmente o contrário daqueles. E eu lembro que uma tarde, então assim, nesse grupo tinha resultado, tinha, vamos falar assim, faturamento, porém,
qualquer proposta, até pelo mesmo salário, o funcionário ia embora. Muita pressão. Muita pressão, todo mundo trabalhando insatisfeito, sabe? Sem aquela... Não tinha flexibilidade nenhuma. Exatamente. Aí eu fui para o outro grupo. Fui contratado e tal. Até por esses motivos mesmo, acabei indo para outro grupo. E eu lembro que o dono da empresa chegou e nós estávamos no final de tarde, eram umas 17 horas, e tinha um pessoal que trabalhava na logística, tinha vários barracões assim, eles estavam próximo da porta assim, e tinha uns 4 rapazes conversando. E aí esses rapazes conversando, dando risada alta, e o dono chegou, eu estava conversando com ele, eu falei, nossa, os caras ficam conversando na frente do dono, dando risada aí tudo 5 horas da tarde, porque eu vinha da rigidez. Aquilo ali no outro era quase advertência. Aí eu falei, daí eu olhava para os rapazes, olhava para ele, e ele viu que eu estava incomodado, né? Que eu ficava olhando e tal. Daí ele falou, o que foi? Eu falei, eu já vou lá falar com eles. Daí ele falou, falar o quê? Daí eu falei, não, que eles estão parados aí 5 horas, falta 1 hora para ir embora ainda, né? Aí ele falou, não, nós vamos lá falar com eles, mas nós vamos contar uma piada, dar risada com esses caras. Esses meninos trabalharam o dia inteiro, descarregaram vários caminhões, eles nem têm condição física de trabalhar mais. Vamos lá, vamos conversar com eles, vamos ficar lá que amanhã eles vão voltar muito mais motivados do que hoje. Daí eu falei, nossa, Deus sair, tipo, fala assim, do inferno ao céu, né? E a diferença, esse grupo hoje se tornou um dos maiores grupos do estado, tá? E na época eles eram pequenos, eram tipo 50% do grupo que eu tinha saído, hoje eles são 3 vezes maiores que o outro grupo, que deve ser o terceiro do país. Então, assim, é a diferença de liderança, né? Não são só números, né? Não, tem o lado humano por trás. Você acha, José Carlos, na sua opinião, o quanto isso é importante, né? Saber os momentos de levar a empresa a sério ali, de fazer o que tem que ser feito, mas também saber o momento de extravasar um pouquinho, de ter esse relacionamento mais humano com a equipe. O quanto você vê como isso sendo importante? Porque, assim, não sei, tá? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Às vezes eu acho que o funcionário, muitas vezes, ele não faz alguma coisa pra você. Às vezes ele faz por você, né? Então, eu vejo, assim, que dependendo, precisa bater uma meta. Cara, às vezes você tem uma construção tão legal ali com a equipe que ele fala, não, a gente precisa bater porque é importante para a empresa. Se é importante para Jaque, por exemplo, é importante para a empresa. Você vê isso também pelos lugares que você passou? O respeito é conquistado, né? Não tem jeito. Lógico que tem que, assim, tem uma linha tênue muito que anda ali muito assim. Tem que ter esse... Tem. Mas o respeito é conquistado. Eu sempre fui uma pessoa de resultados, de números. Eu sempre trabalhei muito com números. Mas eu sempre fui o cara que também te dá liberdade. Mas todo mundo sabia que se precisasse, vamos falar assim, puxar a corda, eu ia puxar a corda também. Sempre foi. Então, acho que esse equilíbrio e eles saberem que, primeiro, existe algo que hoje é valorizado na liderança, é o que é mais valorizado no mundo, que não é dinheiro, que se chama confiança. A confiança, e no Brasil nós somos assim, apesar do Brasil ser um país, todo mundo fala, o povo é legal, o Brasil ele está entre os 6 mais desconfiados do mundo. Tanto que do que mostra isso são os cartórios. Tudo nosso tem que ser registrado firma, desde um casamento, desde algo que você vai vender, tem que ir lá assinar, reconhecer. Nós pagamos caro por isso, pela falta de confiança. Eu não acredito em você, vou fazer um negócio, vamos para o cartório, registramos. Os cartórios faturam milhões em cima da desconfiança. Então, quando você... Isso nos cursos de liderança, né? Eu estudo muito sobre liderança, principalmente britânicos falam muito sobre liderança, eles trazem essa questão de desenvolver a confiança nos seus liderados. Quando eles sabem que tem uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, e que para isso pode dar liberdade em alguns momentos, eles vêm para o processo. Você foi muito feliz no que você falou, muitas vezes fazem por você. Nessas empresas que eu passei, esse menino, ele falou, muitas vezes nós fazíamos por você e não pela empresa. Então, você ter essa liderança, esse respeito, esse time com você, né? Eu falo assim, é o que precisa para o líder, é saber que você estando lá ou não, eles vão estar fazendo. Porque eles sabem que você é um cara que eles não podem dar mancada, é um cara que eles gostam de você, que eles podem contar com você quando eles precisarem. Então, é isso que é a liderança, né? Você acha que ainda tem muito líder que acredita que para ser líder ele precisa ser o carrasco, o que é mais firme, que não dá para, de repente, abrir esse lado mais humano? Porque eu já fui essa pessoa, eu já fui mais durona, mais... E assim,
Pra mim não funcionou, não deu muito certo. Não rola, não rola. Não deu certo. Nós estamos, eu até estou preparando, acho que é dia 12 de setembro, eu vou trazer uma palestra aqui no Alphaville, que eu vou trazer sobre as gerações, Z, Y, né? Como nesse meio, porque nós estamos vivendo 5 gerações e você tem que saber liderar tudo. Eu fiz agora, semana passada em Minas, eu fiz uma palestra para o RH, trazendo sobre isso também, retenção de talento, porque como reter essas pessoas? E hoje, o pessoal quer trabalhar em casa, o pessoal não quer vir trabalhar, você tem que ter todo... Segunda a sexta. Agora tem uns que é só de segunda a quinta, nem é mais sexta, me dá a sexta para ficar em casa se eu tiver um bom rendimento durante o mês. Eu brinco, tenho o meu genro, ele ganha, acredito, quase nos números aí de 30 mil reais trabalhando e muitas vezes ele está jogando videogame dentro de casa. Sabe? Eles querem essa liberdade. E nem por isso. Fala jogando videogame parece, nossa, é preguiçoso. Não, mas no tempo que ele está ali produzindo pela empresa, ele traz uma produção muito alta. Então, o líder, que é o carrasco, que não tem essa visão hoje, que vai ter que, sabe, tem que ser malhável. Eu tô fazendo um curso agora e eles falam muito sobre isso também, né? Hoje os profissionais, enfim, que vão trabalhar dentro das nossas empresas, muitas vezes eles não querem dinheiro, né? O retorno financeiro. Não. Eles querem ter uma qualidade de vida, um bom ambiente para trabalhar. Bom ambiente. Não é? Isso, pelo menos o que eu tenho percebido, faz toda a diferença. Muitos anos no Brasil, nós adotamos como modelo de liderança chamado pipeline. E já há uns 10 anos, 12 anos, os britânicos começaram com o modelo chamado SCARF, que é um modelo de liderança totalmente voltado para isso. Onde eles olham questão da confiança, do ambiente, de ser tratado. Então, assim, tem muita coisa que vai além. Então, o pessoal que não se adaptou está perdendo funcionário, está perdendo para a concorrência, está fechando portas, não atualizou. Então, assim, primeiro, essa questão de geral, o líder tem que ser humilde, né? Tem que estar aberto, entender o que está acontecendo. Eu fiz um curso uma vez, isso eu sempre gosto de contar, é um rafting empresarial com francês, e foi em Brotas, descendo um rio lá, chegou um momento do rio que parou, né, o condutor, ele parou o bote e falou assim, a partir de agora quem vai comandar o bote é vocês. E aí eu peguei e falei, putz, cara, eu olhei e falei, nossa, eu lembrei que dava uns comandos, que era esquerda, direita, quando ia descer as cachoeiras, chão, para você. Eu falei, beleza, alguma coisa eu lembrava. Aí foi o primeiro, eu falei, eu não vou primeiro, eu vou deixar o pessoal ir. E aí os caras iam lá e davam os comandos, esquerda, direita, o bote rodava e ia pro cipó, fiasco total. Eu deixei uns, eu falei, deve ser o tempo, a voz, tal, fui organizando, chegou a minha vez, fui lá na frente, fiasco total também, foi lá pro cipó, rodou o bote, não ia. Acabou o treinamento, esse francês era gravado isso, chegava no treinamento, eu entrei no treinamento, empresários, líderes, enfim, gestores de vários grupos, ele entrou, ele começou assim, bom dia, todo mundo bom dia, daí ele falou, como vocês são arrogantes, como vocês são prepotentes, e todo mundo olhou, né, daí ele mostrou as imagens, ele falou, quem daqui de vocês é condutor de bote? Aí, ninguém levantou a mão, né? Ele falou, e como que vocês pegam uma empresa e assumem a responsabilidade sem ter conhecimento? Nossa. Ele falou, e quanta falta de humildade. O instrutor estava lá e nenhum de vocês falou, eu não sei fazer, me ensina. Ele não se jogou dentro da água. Eu falei, putz. Era isso. Sabe? Então, assim, muitos líderes, gestores, talvez toda essa questão da arrogância, da prepotência, da falta de humildade, atrapalhem nisso, porque muitos são selecionados, talvez até pela sua capacidade, sou um bom vendedor e merece ter esse cargo de confiança. Precisa de um gerente agora, vamos pegar ele. Mas ele é um ótimo vendedor, mas ele não é um gestor. E aí ele vai lá, e você mata um ótimo vendedor e cria um... É isso que eu ia te perguntar. Você acha que isso está no sangue do líder nato? Eu pego até por um exemplo meio da Jaque. A Jaque é uma líder, ela é a gestora do nosso negócio, ela tem um bom relacionamento com todos ali que ela gere, né? Só que eu não, se eu pudesse, eu estava com umas 30 secretárias, desde quando a gente começou. Eu não gosto de demitir, eu não gosto de dar bronca, né? Você acha que isso é treinável para a pessoa que está assistindo? Putz, eu preciso ser líder? Eu não preciso.
Eu faço o meu trabalho, eu tenho minha esposa que faça muito bem isso. Professor, olha aí. Né? Eu não preciso, eu sou o executor. Sim, eu gosto sim, de sim. estar ali trabalhando, né, e boa. Não são todos privilegiados. Sim, exatamente. Mas você acha que para aquele que precisa ter no sangue a liderança é muito treinável? Isso você acha É ideal que... contratar alguém, né? Exatamente, Ou ele é melhor consegue contratar aprender? alguém e ele só... A habilidade se desenvolve. Isso tem que ter a humildade lá, aprender. É o que eu falei, ó, eu não tenho essa habilidade, vou desenvolver. Lógico que tem pessoas que vão ter muito... O que eu vou desenvolver rápido, ele vai demorar. Mas sim, a parte emocional, habilidades, todas elas se desenvolvem. QI não, mas QE se desenvolve. Então, você ter habilidades e liderança é habilidade social, habilidade de lidar com o outro, de tomar decisões, dar feedback assertivo, falar, olha, não pode. Eu lembro, eu tive um líder na minha história, que você falou antes de trazer pontos assim. Quando eu entrei numa empresa, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, e aí, assim, eu entrei como vendedor e fui tirar uma nota fiscal e errei a nota. E aí eu falei, bom, só ligar para o departamento, né, de cima, que ficava em cima lá, para cancelar a nota. Daí eu liguei, falei, por favor, tem como cancelar a nota fiscal? Daí eles falaram assim, tem, a gente já vai descer e vai levar um vale para você. Eu falei, acho que eu escutei errado, vale? Né? Na época era 10, não sei nem se era 10 reais. Eu falei, acho que eu escutei errado. Daí a pouco veio uma mocinha e falou, você tem que assinar um vale de 10 reais. Eu falei, não vou assinar isso aí, gente. Não dei prejuízo para a empresa. Eu falei, nem tem problema fiscal. Eu tirei a nota aqui, já cancelou e tal. Eu fiz um show, sabe? Era moleque, né, novo e tal. A moça falou, olha, tudo bem, mas você precisava assinar e tal. Ela falou, estou trabalhando, tô fazendo meu papel. Eu falei, não, a hora que chegar aí o gerente, eu resolvo com ele e tal. Daí chegou um cara super inteligente, me ajudou demais na minha vida. E a gestão. Mesmo, não estou falando que é errado, que é certo, que é correto, mas olha só, o que é um líder? Ele chegou para mim e falou assim, ô Zé, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, fiquei sabendo que você ficou brabo, nervoso aí com algo que aconteceu por causa de um erro seu. Eu falei, ele já falou, erro meu. Daí, beleza, ele falou, eu falei, sim, poxa, você acha que queria me dar um vale? Como ele não soubesse, né? Ele já sabia de tudo. Queria me dar um vale aqui por causa de uma nota que eu tirei errado. Daí ele falou, já aconteceu comigo também, ele falou, já aconteceu comigo. Eu falei, aconteceu com você também? Ele falou, Ele falou, você pode narrar para mim o que aconteceu? Eu falei, estava aqui, fui emitir a nota, tirei a nota. Eu falei, não tinha dado prejuízo nenhum. Ele falou, só narra. Ele falou, só narra o que aconteceu. Eu falei, e aí? Eu errei, peguei o telefone. Ele falou, aí já começou o prejuízo para a empresa. Eu falei, como assim? Ele falou, já era para você estar fazendo outra coisa e você estava corrigindo um erro que você fez por falta da sua atenção. Eu falei, eu pensei, não vou discutir que realmente é razão. Ele falou, continua narrando para mim. Ele falou, eu liguei, ele chamava a Dani, a menina, ela atendeu lá, e daí ele falou, aí, atrapalhou outra pessoa que era para estar fazendo outra coisa, e você deu prejuízo. Ele falou, estava dando prejuízo para a empresa. Não teve o prejuízo fiscal do cancelamento, mas você atrapalhou. Mas continua falando. Daí eu falei, desceu a menina, que você brigou com ela. Eu falei, essa mesmo. Ele falou que deveria estar fazendo outra coisa, mas veio trazer um vale. Ele falou, você viu quanto que você prejudicou o andamento da empresa com um erro seu por falta de atenção, de você não conferir o que você fez? Ele falou, mas eu te entendo, sabe por quê? Porque eu também errei um dia. Ele falou também um dia, estava assim, mas você, cara, para mim é um dos melhores vendedores que tem aqui. Aí ele já mudou. Você é o cara igual eu. Ele falou, eu falei, pô, igual eu, ele era o cara que mais mandava, né? Eu falei, pô, já, né? O ego já subiu. Ele falou, você é igual eu. Ele falou, você é um cara que vai se destacar demais aqui. E realmente eu me tornei lá dentro daquela empresa depois um grande líder. Ele falou, então você só vai pagar esse vale, que eu só paguei um. Ele falou, eu também paguei esse vale, eu também errei um dia, mas eu paguei um só. Depois eu falei, eu nunca mais vou errar, eu vou prestar atenção no que eu vou fazer. E você é igual eu tenho certeza que você vai fazer isso. Assina aqui para mim, por favor. Eu quase falei, muito obrigado de ter me dado vale. Então, assim, o líder é esse cara. Legal. Que ele encanta, que ele te traz, ele, entendeu? Ele me mostrou o meu erro, sabe? Ele falou, olha, e de uma certa forma, sabe? Ele me conscientizou
levantou meu ego. Então, você sabia lidar com o ser humano, né, o que tem de bom, o que tem de ruim. Ele realmente enxergava muitas coisas boas. E depois ele me promoveu dentro dessa empresa, né, enfim. Mas é isso, ser líder, né? Então, é você entender um pouco de como funcionam as emoções do outro, sim, como extrair isso para dentro da empresa a seu favor. E a gente até estava falando antes de começar o podcast um pouquinho sobre o vendedor, né? Sim. Como é uma profissão difícil da gente encontrar. Você acha que de repente, tem algumas áreas que realmente é muito difícil de encontrar, ou é a falta de habilidade do líder de encontrar o perfil ideal? Assim, hoje o mercado de trabalho mudou muito. É porque às vezes eu falo, gente, talvez eu seja muito incompetente para achar alguém no perfil que eu procuro. Não, mudou muito, mudou muito. Assim, as entrevistas de emprego hoje, as pessoas vêm entrevista o entrevistador. Eu trabalho com inúmeras empresas. Algumas, primeiro, não está chegando, as pessoas não querem, algumas não querem trabalhar. A geração é a geração nova, diferente. O mercado de trabalho está diferente, eles não querem se arriscar, vender. Ah, não, vou pensar assim, vou pegar uma moto, coloco de entregador, vou fazer entrega, ganho 3, 4 mil reais e fico ainda dando rolê, pela rua. E eu já sei que vou ganhar aquilo ali, já tenho aquilo ali, é padrão. Não quer buscar um conhecimento. Não Você acha que é uma falta de comprometimento, de repente? É uma geração bem difícil. De sair da zona de... Porque, assim, não só para a área de vendedor, mas tem algumas áreas que exigem um pouco mais da pessoa se doar, de vestir ali a famosa camisa da empresa e tudo mais. Você acha que eles querem ficar na comodidade de ir lá fazer o que só precisa ser feito e pronto? Sim. É uma questão de mudanças. Há uns... Acho que mais de 15 anos atrás, uma vez eu fui contratado por uma empresa como gestor dessa empresa, e aí o dono da empresa falou assim, ó, nós temos aqui os melhores vendedores da cidade. Ele falou, e todo vendedor que é bom aqui eu quero e eu pago bem. Ele falou, porque isso aí, 15 anos atrás, ele falou, vai entrar em extinção. Então nós vamos valorizar. Alguns estão lá até hoje, tá? Olha. Estão lá nesse grupo até hoje. Ele falou, mas eles, primeiro, tinha essa questão de valorização, treinamento, porque assim, o ser humano, ele se adapta ao ambiente, então se você tem uma galera bem treinada e chega uma outra pessoa, ele vai se adaptar àquilo ali, então o ser humano ele fica condicionado a ambientes, então se você consegue ter uma equipe bem treinada e trazendo pessoas... Eu falo assim, é uma loteria hoje para você achar essa pessoa. Mas quando você acha algumas pessoas que têm uma tendência a ser um pouquinho bom, ele vai se condicionar e vai entrar no mesmo sistema da empresa. Mas para isso você tem que ter um sistema assim, de treinamento, de condicionamento, de tudo. Então, primeiro, hoje é mais sorte de verdade você trazer, de encontrar uma pessoa. Não é só você, em todos os segmentos de supermercado. Supermercado, esse dia um supermercado me ligou, numa rede lá de Campinas, ele falou, nós estamos com um problema na contratação. Eu falei, mas o que é? Perfil comportamental? Vocês não aplicam teste? Não está chegando. De 10 pessoas, marcam para vir entrevista, não vem. A gente liga, você não vai vir? Por favor, vem para cá, nós estamos precisando. Vamos trabalhar, você não quer ganhar dinheiro? Exato, então assim, essa falta de comprometimento. Nós viemos de uma geração, né, vocês até mais novos, mas assim, de comprometimento da pessoa, como você falou, vestir a camisa, de ser meu, vou pegar, vou crescer. Eu até chegar a ter a minha empresa, eu empreendia dentro da empresa, eu fazia de tudo, eu aprendi, eu queria fazer mais, né? Eu falava assim, aquilo ali era a minha missão de vida. Eu, como vendedor, eu trabalhava com metas. A empresa tinha uma meta de 100 mil, A minha não era os 100 mil. A minha eu falava, poxa, eu preciso comprar um carro, uma casa, eu preciso ganhar, sei lá, 10 mil reais, vamos pensar assim, na época. Aí eu falava, bom, para vender para 10 mil eu tenho que vender 300 e não 100. Aí eu dividia aqueles 300 por 22 dias, que era mais ou menos o que eu tinha trabalhado. Daí eu dividia aqueles 22 dias, depois eu dividia por 8 horas, depois eu dividia por horas. Então é o seguinte, 10 horas, eu tinha um bloquinho que eu marcava, eu falava assim, quanto que eu vendi? Então, vendi 50, 100 reais. Se eu tinha que tirar 200 por dia, por exemplo, se deu meio-dia e eu só vendi 70, eu estava no vermelho devendo para mim mesmo. Então, uma parte da tarde eu ligava para todo mundo, buscava novos clientes, porque eu tinha minha meta pessoal. Eu tinha sonhos, eu queria mais da vida, não aceitava só aquilo que me era oferecido. E hoje é uma geração sem sonhos. Eu acho que às vezes
a gente não pode, claro, né, falar que são todos, mas eu tenho percebido que com essa era do mundo digital, as pessoas parecem que elas estão querendo trocar determinadas profissões por simplesmente viralizar na rede social, não é? Não sei, de repente, eu preciso... É a coisa do imediatismo, sabe? De repente, não vou trabalhar para uma empresa, eu vou viralizar aqui, que eu vou começar a ganhar dinheiro com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, sei lá o quê. Então, eu tenho percebido isso de muita gente dessa nova geração que tá vindo. Claro, não são todos. Não, lógico. Mas, nossa, é muito difícil de achar gente para trabalhar, gente boa, que quer crescer, E às vezes não é nem a questão do salário, às vezes você até paga bem. Não é o pagamento. É muito difícil. Assim, geração da ansiedade, que 15 segundos um stories. As pessoas não têm tempo para ficar 15 segundos para ver um stories. Tem um vídeo do Afonso Padilha, que ele humorista, e ele traz sobre a geração. Daí ele brinca até ele fala assim, antigamente as pessoas ficavam num ponto de ônibus esperando um ônibus. Daí ela ficava, por exemplo, um domingo, era menos ônibus, ele falava assim, daí ela ficava lá olhando. Demorava horas, ele falou, às vezes 30, quando a pessoa abaixava, daí ele mostra as posições, ficava e tal. Daí ele vai ficando assim, daí ele falava, e quando vinha, que ele achava que era o ônibus dele, vinha escrito garagem, que estava indo para estacionar, ficava 2, 3 horas. Daí ele conta isso, daí ele fala, hoje a pessoa pega o aplicativo, 3 minutos, cancela. Vamos ver se eu acho mais rápido. 3 minutos é muito para esperar um carro para te pegar na porta, para te levar até onde você vai. Tipo, coisas assim. Então, nós estamos numa geração, e a geração, tá? Não estou falando mal, é comprovado que ele até usa o exemplo, que se bater na mesa, derrubar a caneca, ele fala assim, não fui eu. Não, mas estava a caneca. Não, você que largou muito na ponta. Arruma uma desculpa, te fala alguma coisa que não assume algumas responsabilidades. Então, assim, foi essa forma que que chega no mercado de trabalho. E aí não tem compromisso, não tem amor pelo que faz, não tem... E é muito difícil. Eu fui em escolas, fazer alguns trabalhos dentro das escolas, e os diretores me passam o seguinte. Antigamente, nós sonhávamos em ser dentista, em ser médico, em ser jogador de futebol, em ser algo assim... E não, pelo amor de Deus, não menosprezando nada, mas assim, diretores de escola me falam, o sonho dessas crianças alcança o bairro. Muitas vezes é trabalhar dentro do mercado, na oficina do bairro, não consegue enxergar, sabe, ter aquele enxergar no macro, né, sabe, falar, poxa, eu posso ser o que eu quiser ser, eu vou só ir atrás, lutar, buscar, independente do meio, independente do que você está vivendo. Há possibilidades, se você investir, se você ir atrás, quantos sonhos são conquistados. Eu tive, umas 3 semanas atrás, eu tive com alguns atletas, né, com o Oscar, do Oscar Schmidt, com o André Heller, do vôlei. Que legal. Quem mais? Tinha o Silas, do futebol. Vários atletas que chegaram. O que esses caras tinham em comum? Para trazer, vamos falar para o momento agora, para trazer. Todos eles sabiam exatamente o que eles queriam, eles sonhavam grande. O André fala que ele estava assistindo a televisão assim, ele falou muito pobre, né? Ele falou muito pobre, mas eu vi a seleção olímpica do Brasil ganhar a medalha olímpica. Ele falou, cara, eu vou ser campeão olímpico. E aí ele falou, vou atrás, vou fazer um teste na escola, tal. Foi atrás, foi recusado no primeiro, toda uma trajetória. Beleza, então sonhar grande e ir atrás, dependente de onde você esteja. Aí vem um Oscar, também fala, poxa, eu falei, eu vou ser o melhor jogador do mundo de basquete e tal. E disciplina, sabe? O Oscar, até perguntei para ele, eu falei, Oscar, eu sempre ouvi falar que você arremessava 1000 bolas. Eu falei, 1000 bolas nada. Ele falou, eu arremessava 500 bolas, acabava o treino, acabou o treino, todo mundo ia embora. Eu arremessava 500 bolas, tinha que ser 500 acertos. Se eu errasse no 498, eu repetia tudo de novo. Eu começava de novo. E ele falava, ia tarde de novo. Então, era 1000 arremessos mais certos. Então, às vezes, dava mais, porque eu errava no 300, no 400, dava mais. E ele falou, daí me apelidaram de Mão Santa. Eu falava, Mão Santa, xinga, né? Ele falou, não sou não. Ele falou, aquilo ali foi treino, disciplina, sabe? Ficar ali. Silas. Ele fala que ele foi convocado, 27 pessoas foram convocadas para disputar a Copa do Mundo. Convocado não, pré-selecionado. 22 ia para a Copa. 22, 27. Todo dia no jornal estava lá, Silas cortado, Silas cortado, Silas cortado. Ele falou, não vou.
último jogo, acho que era Brasil e Eslováquia. O Brasil ganhou de 4-2, se eu não me engano, no Recife. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, o Zico tinha marcado 3 gols e se machucou. Eu guardo, porque assim, eu falo, cara, é isso, é aprendizado, é oportunidade. Era o último jogo amistoso antes da Copa do Mundo. Ele falou que o Tele Santana, na época, olhou assim no banco, todo mundo foi para trás. Tipo, 4 minutos. Vou entrar fazer o quê? Com sol em Recife. Falou, não queriam jogar. Ele falou, professor, me coloca, quero jogar. Ele falou, na minha cabeça, 4 minutos, a bola ia vir em mim, eu ia, sabe, ia fazer o gol, ia Copa do Mundo. Ele falou, cara, 4 minutos é a oportunidade da minha vida. O professor olhou, não tinha mais ninguém, falou, vai, só você mesmo, né? Entrou. Ele falou, 4 minutos, a bola nem veio no meu pé. Eu entrei, apitou, acabou o jogo. Eu falei, cara, perdi a oportunidade de ir para a Copa. Estava saindo, cabeça baixa, veio uma mão no meu ombro, diretor da CBF, falando assim, olha, você está na Copa do Mundo, acabei de falar para o Tele Santana que é para ti, você vai estar na Copa. Ele olhou, ele falou, pela sua atitude. Ele falou, 4 minutos, você falou, eu quero jogar. Nós buscamos pessoas assim para jogar no Brasil, queremos pessoas de atitude. Ele falou, eu não ganhei a vaga pela habilidade, ganhei pela minha atitude. Então, assim, hoje, daí você fala assim, é uma geração que não tem atitude. Exato, não tem um brilho, falta isso, tipo, sabe, o olhar, brilhar, falar, eu quero, eu vou conseguir, independente do que acontecer. Gente, sabe quantas pessoas, quando eu fiz cursos para montar um instituto, primeiro, na pandemia tinha 4.000 institutos, sobraram 300 depois da pandemia aqui, sabe? Todos fecharam, reunir pessoas, né? Ninguém, como que você ia reunir pessoas depois, ainda mesmo saindo da pandemia? Quantas pessoas fizeram cursos comigo? Todos, eu vou ser treinador, eu vou ser treinador. Daí não aplicava nada, não saía, não teve a coragem de fazer o primeiro treinamento. Teve um dia que eu fui num curso, investi quase 100 mil reais para fazer um curso lá. Aí, beleza, aprendi algo. Aprendi na quinta, no sábado, eu estava aplicando. Investi quase 100 mil reais. Falei, preciso aplicar aqui para ter o retorno com isso aqui. Aí o rapaz me ligou até do Nordeste lá e falou, cara, eu vi no seu status, você estava aplicando, você acabou de aprender. Eu falei, meu amigo, eu paguei 100 mil, eu falei, para quê? Para ficar guardado? Eu falei, é para aplicar, para colocar. Então, assim, a diferença também de muitas pessoas hoje que não têm sucesso e que não alcançam, né, uma posição, é que não querem começar a ir para ação, pegar o que tem. Ninguém vai começar grande, ninguém vai começar perfeito, vai ter coisa, melhorias. Melhor com aquilo que você tem em mãos. Exato. Né? Não é todo mundo já nasce com o negócio pronto, né? Exato, é que a habilidade se desenvolve. Sim. E indo nessa vertente também do digital, né, da geração que nós temos hoje, eu queria que você desse a sua opinião, né, dessa questão das pessoas quererem mais aceitação dos outros do que si próprio aceitar como elas são. Né? Hoje, muitas vezes, está um fiasco a vida da pessoa, mas ela está ali na frente do celular, né? Tá gravando um story, tá tudo bem, tá lindo, maravilhoso, né? E às vezes ela tem receio de mostrar o que realmente ela é, né? Então, para as pessoas que estão vivendo um mundo que elas não pertencem, talvez que elas estão sendo quem elas não são, né? O quanto antes isso mudar, creio que seja melhor para ela, né? Exato, porque tá vivendo uma farsa, né? Assim, primeiro, é algo que precisa trabalhar, como a gente conversou aqui, né? O que aconteceu, provavelmente aconteceu algo na vida dessa pessoa pela falta, dessa busca de aceitação do outro, né? Pela essa insegurança de não ser autêntica. Mas hoje, com a rede social, ficou muito fácil ter autoridade. A gente fala assim, poxa... Tanto que eu faço parte de um grupo de treinadores e quando na pandemia, todo mundo pegava um conteúdo do YouTube. Tipo, você pegava um curso que tinha ou um vídeo seu, ia lá, escrevia, depois gravava e colocava para vender. E aí todos os treinadores que tinham um pouquinho mais de conhecimento se reuniu e falou assim, vamos fazer tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Porque daí não tem como... Tipo, essa foi a diferença na época que a gente conseguiu mostrar quem tinha conhecimento e quem não tinha. Porque as pessoas pegavam tipo, o seu próprio conteúdo. Às vezes, mudava e replicava. Muitas vezes você tinha um puta conhecimento, mas não tinha uma habilidade de oratória, né? De vir num vídeo. O cara pegava aquele conhecimento, vinha, gravava e ganhava mais dinheiro com o próprio autor. Daí
todo mundo falou assim, vamos pro ao vivo, vamos entregar mais ao vivo. Aí Zoom e tal, e sempre ao vivo para quê? Pra galera entender que era conhecimento de verdade, não era algo só gravado que a pessoa montou. Muitas pessoas buscam isso porque não tem ainda, não teve a oportunidade de se conhecer, talvez por medo, né, de se encontrar. Eu falo assim, é muito fácil ficar cuidando da vida dos outros, porque você não vai precisar olhar para a sua. Perfeito. Assim, hoje, se tivesse assim um conselho, algo que eu falaria, autoconhecimento, entender. Eu escrevi por 5 anos, duas respostas, né, de 2 perguntas. Quando eu entrei no mundo de autoconhecimento, que eu falei, primeiro, antes de toda essa história, né, que eu comecei contando aqui, eu queria me melhorar como ser humano. Então, eu procurei uma pessoa para me orientar. Tal. E aí, na época, ele falou, escreve 2 perguntas. Todo dia, eu escrevia assim, o que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? Eu escrevia. 5 anos. Churrasco, escrevia. Estava feliz, escrevia. Estava triste, escrevia. Teve vezes de eu levantar da cama e falar, putz, não acredito, eu tenho que escrever isso aí. Mas eu ia. O que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito? Ali, eu descobri padrões de comportamento. Um exemplo, briguei com o Matheus, agi impulsivamente. Briguei com o João, briguei com o Paulo, briguei com a Maria. Cada dia com a Jaque, cada dia eu brigava com uma pessoa, um exemplo. Aí o problema não estava na pessoa, estava comigo. O que eu precisava mudar? Quais os comportamentos que eu precisava mudar? E eu fui identificando padrões de comportamento dentro de casa para me tornar um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Então, eu fui identificando. E a outra pergunta que eu escrevi por 5 anos é o que eu não fiz hoje que eu gostaria de ter feito. Muitas coisas eu deixava de fazer. Nossa, profundo isso, né? Foram 2. Foi assim, mudou a minha vida. Então, hoje, eu até brinco. Tem pessoas que me pagam caro para me dar essas 2 perguntas para ela. Eu falo, escreve. A pessoa, 3º dia, já não escreve. 4º dia não escreve. Porque é um processo profundo de autoconhecimento. Você vai olhar para a sua vida, você vai identificar. Já teve pessoas com vícios, pessoas com padrões de comportamento que estavam levando eles para um lado muito, vamos falar assim, escuro da vida, né? Do lado, e com essas perguntas identificou, falou, eu preciso mudar, eu quero mudar. Então, a identificação, autoconhecimento é a chave para o sucesso, né? Se você não souber seus pontos de melhoria, né? E os seus pontos fortes, o que você tem realmente, o que te dá dinheiro, o que te dá prazer, o que faz você acordar pela manhã, chega a lugar nenhum. E outra coisa que eu acho que as pessoas que querem essas mudanças assim drásticas, né, para o bem das suas vidas, muitas vezes elas têm que abdicar de uma coisa que é muito difícil, que é o ambiente em que elas estão, né? Putz, falou tudo. Muitas vezes é um grupo de amigos, é um grupo de familiares que só te puxam para baixo. Que só te colocam empecilhos para você não chegar naquele seu objetivo, né? Então, acho que o ambiente é mais importante quanto, né, a vontade de você querer mudanças, né? Essa fala aqui gerou quase 1 milhão de visualizações, tá? Essa fala que eu vou falar aqui. A maioria dos empresários, ele quebra em 2 anos. Quando você sai para empreender, você acredita que vai dar tudo certo, mas em 2 anos a maioria quebra. Por quê? Fica acreditando que a família vai consumir, que os amigos vão consumir. Gente, tá todo mundo esperando você fechar. Tá todo mundo esperando. Os primeiros 2 anos, as pessoas ficam esperando você quebrar, você fechar. Depois de 2 anos, elas começam a olhar diferente. Então, você que está montando um negócio, uma empresa, esperando que todo mundo vai te apoiar, não vai acontecer isso. Talvez, em algum momento, alguns vão te apoiar. Alguns até por segurança, falam, nossa, ele vai tentar de novo. Né? A família fala, putz, é um sonhador. Né? Dentro do que eles acreditam, até para te proteger. Mas... sabe, você tem que persistir independente desses julgamentos. Então, assim, primeiro, as pessoas não vão te apoiar, as pessoas vão pegar e ficar esperando você quebrar, mas você tem que ter essa certeza do que você quer. Então, assim... E quando você chega lá, elas falam ainda. Sempre acreditei em você. Sempre te apoiei, né? Ou teve sorte, né? Teve isso aí. Então, assim... você tem que ter essa consciência que, independente da aceitação dos outros, independente das coisas, o que você realmente quer para a vida. Então, é isso. Eu não esperei muito do outro, eu sempre saí atrás do que eu realmente queria para a minha vida e fui conquistando aos poucos. Não é da noite para o dia. As pessoas, você falou do ambiente, tô tentando buscar aqui. O ambiente ele te puxa ou para cima ou para baixo. Quando você vai para um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, vamos pensar assim, a gente sai nivelado.
Daí eu vou para um curso, entro no processo de coach, eu entro no processo de uma imersão e eu vou evoluindo. Faço uma faculdade, vou estudando e eu começo a crescer. Então aí eu me distancio, vou num outro nível, né? Se tivesse, eu falo assim, aqui era o nível baixo, aqui é o nível onde você chegou. Só que é o seguinte, está todo mundo aqui ainda. Está todo mundo aqui. Daí você fica convivendo com quem? Com essas pessoas. E o meio, ele é mais forte que você. Ele vai te puxar, seja para baixo ou para cima. Então, o que tem que fazer muitas vezes? Romper o meio. E isso é muito duro para muitas pessoas, porque você vai ter que sair da onde você foi acostumado a conviver e as falas não são mais as mesmas. Aí soa até como arrogância, prepotência, mas não. Ficou metido. Sabe uma frase que eu escutava muito, que inclusive eu tive que trabalhar em terapia isso. Nossa, você tá mudando, você não era assim. Porque, de fato, eu estava mudando. Mas, Exato. assim, como eu estava tentando mudar para melhor, não era mais aquela pessoa, era isso e isso me doía. Porque, assim, nossa, você não é mais a mesma. E aí você fica, caramba, será que eu tô mudando tanto para pior? Será que eu tô sendo uma pessoa arrogante? E às vezes não. Às vezes é porque você tá tentando sair daquele meio. Mas é muito difícil. Não acompanha as pessoas. Esse tempo eu levei um carro para arrumar. E aí o rapaz que era do exército, e ele tinha uma liberdade, ele veio conversando comigo assim, contando no superior dele. Ele falou, você acha? Nós nos reunimos sempre e tal. E agora, precisa ver, o cara cresceu, começou a fazer uns negócios lá, pô, ficou metido. Olha. Não vem mais com a gente, não quer mais encontrar. A gente sempre encontrava uma vez por mês para tomar cerveja. E agora ele falou que não tem tempo porque ele está fazendo um curso. Você acha? Largou? Eu fiquei olhando assim, como é, né? O meio pensa. E é assim, as pessoas acreditam que porque você está buscando conhecimento, querendo dar uma condição melhor para sua vida, ou até mesmo para você mesmo, só para você virou metido. E tem coisa que é melhor nem falar, né? Exato. Melhor nem abrir a boca, porque aquilo já vai gerar um globo de negatividade ali, puxando você, né? Tirando você. E você acha que isso tem muito dentro também do casamento? Por exemplo, perfis de pessoas completamente diferentes, onde de repente um tá se autodesenvolvendo, o outro. Você acha que isso também influencia em muita relação mal sucedida em términos de casamento? Também você acha que tem a ver com isso? Sim, porque eu falo assim, os dois têm que estar nivelados, né? Tipo, até os perfis serem diferentes, eu acredito que não porque você aprende a questão de apoio, até de tolerância. Mas a questão de desenvolvimento, sim. Você tem que, eu falo, o casal tem que crescer junto. Senão, não tem jeito. Vai chegar uma hora que não vai bater a mentalidade, a régua não vai ser a mesma, né? E aí tem um ponto que vai ver o rompimento. Ou senão a pessoa volta a ser o que ela era. Só que quando ela volta a ser o que ela era, o que acontece? Ela volta cheia de ressentimento, de culpa, porque ela sabe que ela não quer mais aquele tipo de vida. Então, se você já cresceu, uma mente que se expande nunca mais volta ao estado normal. Einstein. Aí é o seguinte, você cresceu, expandiu, daí você vai ter que viver aquilo que você já não quer mais viver. E que, na verdade, você sabe que você consegue, de repente, ir para um próximo passo, mas você tá segurando ali, de repente, por conta da parceira ou do parceiro. Eu acho que isso gera esse tipo de ressentimento. Sim. E que provavelmente faz... Chega uma hora, vai ter o rompimento, né? Ou você volta exatamente, mas só que como uma pessoa frustrada. Eu tenho um grande amigo, ele tem assim, muitos familiares, ele sempre quis ajudar todo mundo. E ele adquiriu conhecimento e ele falou que chegava no domingo, na época era o Domingão do Faustão que tinha. Ele falava, cara, tinha umas 15 pessoas sentadas na frente da televisão. Tudo parecia que estava assim. E ele falava, tinha vezes que só de sacanagem eu chegava e desligava a TV. Você tá louco? Eu falava, cara, nós temos 15 pessoas aqui, vamos conversar, vamos falar alguma coisa aqui. Ele falou, pô, vim visitar vocês aqui, ó, cheguei. Os caras, não, peraí, deixa no intervalo a gente conversa. Tipo, brigava. Então, assim, é muito difícil você mudar o meio. Sim. Então, assim, você evoluiu, então o rompimento, às vezes, é o que vai te colocar num destaque, mas aí sua frio. Não, é o que você falou, as pessoas percebem a mudança e elas acabam, em vez de mudar também, elas preferem o quê? Criticar. Olha lá, mudou, olha lá, tá indo. Eu tive uma experiência que eu nunca contei nem pra você isso aí. Eu acho que eu tava na 5ª, 6ª série, ensino fundamental, e teve como se fosse um campeonato lá de poesia, né? Eu gostava muito de português, né? E teve uma professora minha, que eu lembro até hoje, a Sônia Emília, né? A professora Sônia Emília. Faz uma poesia sobre relacionamentos, pessoas e tudo mais. E eu escrevi, não sei se eu vi essa poesia em algum lugar, eu não me recordo. Mas basicamente era algo do tipo,
Tudo que você demorou anos para construir, as pessoas podem ir lá e derrubar de uma hora para outra, né? Todas as suas metas que você sempre sonhou e realizou, cuidado que as pessoas podem tirar de uma hora para outra. E no final de tudo, né, você pode perceber que nunca vai ser você e as pessoas, mas sim você e Deus. E aquilo eu escrevi, e eu lembro como se fosse hoje eu escrevendo aquela poesia. E realmente é isso. Quando você está sozinho, eu e a Jaque somos um casal, né? Então a gente tem um ou outro para compartilhar os nossos sentimentos. Sim, uma unidade. Mas para a pessoa que é sozinha, e ela tem todo o seu mundo em volta contra, né? É não contar, é não perder a fé, né? Não perder o seu caminho, o seu desejo de chegar lá. Né? Eu acho que isso é básico e para você ter Deus sempre como o centro de todas as coisas também, né? Exato. Eu tive alguns momentos na minha vida, eu sofri um acidente muito grave. Eu fiquei 5 anos em cima de cama e cadeira de roda. Nossa! Na minha vida. A gente não falou sobre isso aqui, não pegou... Você era mais jovem? Não, já faz alguns anos, mas eu tava com... Foi... Novinho, né? Não, já tava assim, já era adulto. no período, já adulto. E assim, faz que uns 15 anos mais. Nossa. Mais de 15 anos. Acho que uns 15 anos. E tentando buscar aqui na memória, uns 15 anos aproximadamente. Mas o que aconteceu nessa época? Eu tive também grandes dificuldades e em alguns momentos era só eu e Deus. Né? Tem uma música, fala só eu e Deus e mais ninguém. Sim. Então, não que a minha família não me apoiou, não que a minha família não estava, mas tem momentos que você, tipo assim, ali eu tinha a opção de ficar no vitimismo. Quando eu sofri o acidente, o médico falou, uns 3 meses da sua vida vai ser difícil. Esses 3 meses se estenderam para 5 anos. Nossa. E nesses 5 anos, eu falo assim, no começo tinha muitos amigos, todo mundo ia visitar, tal, e depois foi desaparecendo, porque a vida, poxa, 1 ano e o cara continua, tipo, quebrava minha perna, eu tinha que fazer uma cirurgia, colocar uma placa, tal, trocava, era bem agressivo no fêmur, aí quebrava de novo, voltava a andar, quebrava de novo, voltava a andar, quebrava de novo. E eu falava, caía naquela casinha errada do joguinho, falava, volta ao início, né? Sabe, eu fiquei assim por muitos anos. E sobrou, eu falo assim, meu filho muitas vezes era para ele estar brincando com os amigos e ele tinha que empurrar uma cadeira de roda para fisioterapia. E isso, nessa época, assim, foi um momento de muita dor. Mas eu tive a opção de ficar me vitimizando ou fazer algo. Eu lembro que um dia uma moça me ligou primeiro, a questão do pensamento positivo. Meu sobrenome é B8, Boito. Boito. Um dia eu estava olhando a internet, isso aqui você não sabe. Tinha uma empresa que chamava A7. Eu olhei aquilo ali, eu falei, A7? Eu falei, o meu sobrenome é B8. Chamou a atenção. Eu falei, A7, B8. Falei, olhei, era uma empresa do segmento. Eu falei, essa empresa um dia vai se chamar B8. Tava lá todo ferrado dentro de casa com meus filhos lá brincando na sala. Eu falei, olha que tal. E até escrevi lá aquilo lá, B8, nunca tinha. Hoje eu tenho B8 Commerce, que também faz parte, mas não foi isso na época. Aí, beleza. Um dia uma amiga minha me ligou de Campinas, me ofereceu um negócio, falou, Zé, tal. Eu tava de cadeira de roda, minha mulher tava trabalhando, eu liguei pro amigo, falei, preciso ver um negócio lá em Campinas, você me leva? Cheguei lá, falei, quanto você quer, tal. Peguei e fiz uma proposta para ela. Falei, olha, estou de cadeira de roda, posso cuidar da parte administrativa, você fica... Enfim, ela falou, uns 90 dias eu consigo ficar, depois, se você é interessado, você compra outra parte. Mas o negócio estava quebrando. Tava quebrando. E aí eu peguei o negócio, contei para minha esposa, falei, comprei. Ela falou, você é louco? Você comprou em outra cidade, eu morava em Itatiba, até Campinas. Eu falei, como que você vai ir trabalhar? Como que você vai fazer? Você não... Meu, o que você foi me inventar agora? Tipo assim, a gente não, essa perna não melhora e tal. Resumindo, eu comprei lá, a hora que ela chegou, olhou, falou, você é louco mesmo, comprar um negócio desse aqui. Ela me criticou. Tá? E aí, beleza, passou. Com 90 dias eu comprei a parte da outra pessoa, depois eu levei isso aí para Itatiba e um dia um amigo meu veio conhecer o negócio, mexer com computadores e passou na outra semana, eu falei, preciso de um lugar maior. Essa empresa tinha na época... A A7 tinha 20 mil metros quadrados, para vocês entenderem o tamanho, a proporção. E aí, eu tinha crescido, eu falei, eu preciso de um local maior, eu falei para esse amigo. E ele estava num shopping, conversando, né, assim, conversando lá, arrumando computadores e tal, e a dona da loja falou assim, pai, a gente não sei, vai ser muito difícil arrumar alguém para pegar aquele lugar. Sabe com o Alexandre? Alexandre A.
Alexandre, que era o Arce. Ela falou assim, o Alexandre, eu não queria criar confusão com ele, montar um negócio, sabe? Precisava arrumar algo que era o que eu tinha, assim, sabe? Então, aí o rapaz pegou, discutiu, estava dentro da loja e falou, olha, eu fui final de semana no local, e o cara falou que precisava de um local, eu vi que você parece estar com local aí. Resumindo, cheguei lá, nem sabia que era, né? Mas aí o rapaz falou, ó, tem um local lá, assim, só que é bem grande e tal, muito maior do que você já tem. E as diferenças de números eram gritantes. Mas antes de sair, eu falei para minha esposa assim, eu falei, se for de Deus, vai acontecer. E aí fomos para lá, a hora que eu cheguei, eu falei, não acredito, é o lugar. Falei, cara, o lugar que eu falei aqui, sabe, e tal. Eu falei, meu, vazio. Era uma potência o negócio. Mas o cara era assim, o dono do local, dono da empresa, era casado com a dona do local. E eles separaram, ele tirou de lá. E aí ficou o local vazio. Olha que loucura, né? E aí, resumindo, eu olhei o local, mas era um valor mais alto. Eu falava assim, putz, falei, como que vai ser para arrumar fiador para isso também? Porque era um valor alto. E no final, eu cheguei pro dono e falei, olha, interessei e tal, mas o que precisaria de documentação? Primeiro, eu falei do valor de aluguel e tal, porque era muito... assim, um valor bem alto, dava quase 3 vezes o que eu já pagava. E ele falou assim, ele me deu carência, baixou, fez um monte de situações lá para facilitar. Aí no final eu falei, tá, beleza, tá tudo fácil, mas e agora a documentação? Fiquei pensando, quem que vai ser fiador de um negócio de 30, 40 mil reais para mim, sabe? Quem que vai ser fiador? Eu falei, o que eu preciso trazer de documentação? O que eu preciso que você exige? Ele pegou o molho de chaves, colocou na minha mão e falou assim, eu vi que estou falando com um homem sério. Ele falou, se vira para me pagar, o negócio é seu. Daí eu olhei para minha esposa e falei... Caraca. Daí eu lembrei, eu falei, se fosse de Deus era para dar certo. Eu falei, então, tem momentos que sinal, é fé, vai. E eu trago uma frase, se eu não me engano, nunca sei se é Paulo Silvino ou Flávio Silvino. O pai, que era aquele cara que fazia o cara crachá na televisão, o filho dele sofreu um acidente muito grave. E acho que até hoje ele está, né, com problemas, ficou com sequelas fortíssimas. E ele chegou no acidente, e ao chegar no acidente, o repórter veio perguntar para ele assim, falou assim, como que você enxerga seu filho nessa situação, né? Como que você vê um acidente desse? Daí ele falou, tá tudo bem, porque se o Deus... que eu acredito, me apresentou uma situação como essa, com certeza junto ele também está me dando forças para suportar toda essa situação. Nossa. Então, independente do que está acontecendo na vida, né, na sua vida que está assistindo agora, da pessoa que, independente do momento, do que aconteceu, pode ter certeza que tem um Deus maior que rege tudo e vai dar a força. Mas você precisa acreditar, né? Precisa ter fé e persistir. Por muitos momentos, né, mesmo eu montei o negócio mais lucrativo da minha vida em cima de uma cama de cadeira de rodas. Foi o que me deu mais dinheiro na minha vida. Entendeu? Assim, mas eu tive que tomar a decisão e ter a fé e falar, vai dar certo, eu vou melhorar, eu vou ficar bom. E não se vitimizar, né? Exatamente. Teve dias, o médico me chamou de aleijado, que eu não ia conseguir mais andar. Teve diversas situações assim, que daria um outro programa. Mas assim, naquele momento eu poderia ficar me vitimizando ou falar assim, não, eu vou atrás, vou ter forças, vou me recuperar, né? Por muitas vezes eu acordava pela manhã e hoje, né? Nós, seres humanos, somos assim, né? Muitas pessoas, da pandemia, nós aprendemos a agradecer pelo ar que a gente respira. Mas aí vai voltando à normalidade, a gente não acorda, agradece, né? E por muitos dias eu via as pessoas correndo, andando. Eu gostava de esporte. Eu falava, cara, não vou mais andar, não vou mais poder jogar futebol, não vou poder fazer mais... Valorizando coisas simples. Daí eu falava assim, eu chorava dentro do carro, olhando assim as pessoas andando e correndo, na esperança de um dia voltar a andar. Né, sabe? Graças a Deus hoje eu faço academia, dá para fazer, sabe, andar, subir escada, Deus, faço o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente esquece de agradecer, né? Então, assim, agradecer, ter fé. Eu falo, a fé não é acreditar. Fé é ter certeza. Fala, cara, independente do que acontecer, eu sei onde eu vou chegar. Então, muitas vezes as pessoas falavam assim, tá difícil. Lógico que tá, mas eu sei onde que eu vou chegar. Independente do que está acontecendo, você vai passar, né? Você não sabe o que vai acontecer no trajeto, mas você sabe como que vai ser o final. Hoje as pessoas precisam muito cuidar das emoções, né? A gestão das emoções. Porque no mundo que a gente está hoje, de muita ansiedade, imediatismo, eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E é difícil, é um desafio a gente fazer a gestão das nossas próprias emoções. Então, se a pessoa não fizer,
E dependendo do meio onde ela estiver, ela só vai afundando, afundando, afundando. E depois para sair é um desafio ainda maior, né? Exato, somos totalmente influenciáveis, né? Sabe, de acordo com quem você anda. Nós somos né? Somos a média de 5 pessoas. Então, acho que procurar pessoas... Primeiro, autoconhecimento, né? Gestão das emoções. Hoje se fala tanto, banalizou até a inteligência emocional. Mas já parou para olhar? Né? Já parou para responder uma simples pergunta dessa? Não, eu anotei, achei interessantíssimo. Que vai te dar todo o suporte para a vida. Você fala assim, poxa, por que que eu surto? Né? Por que quando eu tô com fome eu fico nervoso? Né? São coisinhas que você começa a se perceber e fala assim, poxa, porque o controle das emoções é você saber disso, é antecipar, né? Você fala, poxa, eu vou entrar numa reunião 5 horas da tarde, não comi, sou um cara que quando eu não como eu fico nervoso, irritado, então o que eu tenho que fazer? Come antes, vai para a reunião mais tranquilo, vai calmo, né? Então, assim, o pessoal fala assim, é autoconhecimento, você entendeu que você precisa mudar, né? Sim. Você não vai mudar. E muita gente se auto-sabota, né? Também com relação a isso. A pessoa até sabe que ela consegue crescer, que ela consegue evoluir, mas parece que não sei, ela faz questão, não sei, ela parece que não vira a chave. É assim, medo do novo. Nosso cérebro, ele tem uma função principal, que é o quê? Nos proteger. Então, ele é feito para proteger. Então, o cérebro é feito assim, não se arrisca. Para quê? Se tá muito divertidamente, né? É muito, não. Agora a gente fica pensando. Exato, mas ele é feito para isso. Até no filme tem, né? Joga lá tudo. E é isso, ele é feito para quê? Não, você já conhece, vai lá para quê? Só que tudo de uma forma inconsciente, né? Que você não consegue perceber. Você assistiu o 2? Assisti. Gente, eu cheguei a chorar no filme, porque aquela ansiedade, ela me resumia. Achei tão lindo a hora que ela virou e falou assim, mas eu tô tentando proteger ela. Na hora eu falei, caraca, é isso. E aí a hora que ela fala, alegria, ela precisa de você. Naquela hora eu comecei a chorar, eu falei, gente, é isso. A ansiedade em excesso, ela tá tentando proteger, mas ela não tá protegendo, ela tá me fazendo mal. Sim, e a alegria também. Não sei se você percebe, porque ela eliminava todas as lembranças. Que ela falava assim, e depois ela entende que todas essas junções de acontecimentos fazem parte da construção de uma identidade. Né? Então, quando eu trago lá dentro, um dos treinamentos assim que eu falo assim, que todas as pessoas deveriam passar é o choque, porque a gente trabalha muito a raiva, a tristeza, tá? A raiva, a tristeza e o medo na sexta-feira, e aí a galera sofre, tal, e muitas vezes a gente foge desses sentimentos, né? Até a gente brinca, tipo, pede para sair, quase, né? Sexta-feira é isso, falo, muitos de vocês não vão chegar até o final e tal, mas por quê? Quando você passa pela dificuldade, quando você passa pela ansiedade, pelo nervosismo, pela raiva, e aí você consegue se superar, e você começa a sentir alegria, e aí você desenvolve o que poucos têm, que é o afeto, o afeto pelo outro, daí começa a cuidar um pouco do outro também, e lá nesse treinamento a gente consegue ver claramente isso, a construção. O pessoal quando sai de lá tem uma identidade, tipo assim, fala, quero mais da vida. Não dá para ficar com pouco, sabe? Então A gente vai precisar de um outro podcast. Eu sou apaixonado, se deixar aqui. A gente vai de outro episódio. Muito, muito bom, né? Para finalizar, eu tenho 2 perguntas especiais para você. Né? O tempo nosso, infelizmente, é um pouquinho curto. Passou muito rápido. Mas a gente vai se reencontrar ainda muitas vezes, se Deus quiser, né? A primeira é a seguinte. Eu queria que você desse um recado para a câmera ali geral de 3 situações, né? De 3... como que eu posso dizer? Eu quero que você dê 3 dicas de como as pessoas alcançarem a estabilidade emocional, tá? 3 principais dicas, assim, que você pega... Que elas podem começar a aplicar, que elas podem aplicar, né, no dia a dia dela para chegar a uma estabilidade emocional. E a segunda pergunta, se você já puder responder na sequência, é como você enxerga o instituto que você tem hoje. Creio que é o seu negócio que está mais ativo aí consigo, né? Como você enxerga o Instituto ainda daqui 10 anos? Vamos lá. Bom, primeiro, a parte... Eu falei durante aqui todo o episódio, mas autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de tudo, tá? O autoconhecimento vai parecer clichê, mas assim, eu tenho um curso que eu falo sobre começar, continuar e concluir.
Nem sabia disso. Você tem 3 coisas que tem que falar é o seguinte. Primeiro, então assim, autoconhecimento vai ser 4, porque entra o autoconhecimento. Começar. Se você tem um projeto, né? Se você quer se melhorar, você precisa começar. Só que muitas pessoas não começam por causa do medo, porque não sabem onde vão chegar, falta de habilidade. Procrastina mesmo, Começa. Segundo, continua. Vai aparecer situações para você não continuar se desenvolvendo, sabe? Vai aparecer, você fala, para quê? Vai aparecer pessoas falando assim, poxa, como falaram para mim, olha lá, nossa, você mais um final de semana indo para treinamento, olhando para gestão emocional, que papo, estão pegando seu dinheiro, lavagem cerebral, um monte vai de coisa. Curtir, vai aproveitar. Essas pessoas estão lá no mesmo lugar, com o mesmo faturamento, com as mesmas dores, levando uma vida mediana. Então, assim, vai aparecer. Então, continue. E terceiro, concluir. Comece por concluir pequenas coisas. Não consegue ler um livro? Divide. É 200 páginas, divide por 30. Quantas páginas dá por dia? Não consegue? Leia meia página, mas começa e conclua. Isso aí você vai começar, continuar e concluir, vai mudar o seu jogo. Tem que ter essa sequência. Muitas pessoas não começam, muitas pessoas desistem no processo e muitas não concluem os projetos, mesmo que são pequenos. A maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você não faz pequenas coisas, você também não vai fazer grandes coisas. Então, essa é a dica. E sobre o Instituto IN, eu vejo assim, o Instituto consolidado assim o nome nacionalmente até internacionalmente. Eu tenho alguns projetos em outros países que foram interrompidos aí devido a uma agenda nacional. Então assim, voltado ao Instituto IN, principalmente um dos treinamentos nossos de orador, de oratória, né, para palestrantes, esse assim sendo o que maior sucesso no Brasil, transformando a vida de pessoas, de milhares de pessoas, não só aquela pessoa simples, aquela pessoa que vem buscar o autoconhecimento, seja ela, independente de condição financeira, mas o empresário, o empreendedor também, através de cursos, treinamentos dentro do Instituto, tanto nacionalmente como fora do país. Muito bom. Legal. Muito bom. E para finalizar, temos sempre, a gente fica meio pidoncho aqui no final do episódio, né, para os nossos convidados. Então, eles sempre dão alguma coisinha para os telespectadores, para quem ficou até o final, né? Então, eu queria ver de você se sai alguma coisinha aí para eles, né? Não, a gente deixa um QR Code, depois pega contigo, deixa aqui na tela. Eu não sei aqui a região, tá? Mas eu tenho um seminário de inteligência emocional mesmo, esse que é a Imersão AIA. Eu tenho agora aqui próximo de São Paulo, vai ter Guarulhos em setembro. Então, assim, para se tiver interessado alguma pessoa que busque, é um presente, eu deixo para vocês fazer um sorteio aí. Aí vocês veem a forma. Né? Eu tenho aqui, tem em Minas, tem em Campinas, tem os meses, né? Tem a data. Não, para uma pessoa... Fazer. Vamos dar para um casal, vai. Vamos fazer o seguinte, então, a partir do momento que esse episódio for ao ar, a primeira pessoa que comentar lá nos comentários do YouTube, eu quero, vai ganhar. Fechou. Aí a gente entra aí ela escolhe a cidade que quer ir, se é Campinas. Tal. Esse ano nós temos, devido a feriados, devido à nossa agenda, eu tenho muitas formações no final do ano. Então, esse ano é um ano disputado politicamente, tem um monte de coisa. Os finais de semana são raros. Então, esse ano eu tenho só mais 4 imersões nesse ano. Uma delas acontece em Guarulhos, outra em Extrema, outra em Pouso Alegre e para fechar o ano em Campinas. Muito obrigado. Assim, são pouquíssimas chances. Então... E a gente vai fazer. E nós vamos fazer. Bora. Com certeza. Não, eu quero fazer todos agora. Tamo junto. E deixa isso, faça seu merchan, deixa a sua rede social do Instituto, fique à vontade. Vamos lá, José Carlos Boito Oficial, por favor, siga nas redes sociais, lá no Instagram. Também Instituto IN, ou o Instituto, W Instituto, segue lá, todo dia tem conteúdos incríveis, tem diversos treinadores, o time é forte, né? Na minha página sempre eu estou trazendo conteúdos para você melhorar oratória, para empreendedores, para empresários. Então, estou te esperando lá na página. Fala que veio por aqui também. Falou, estava lá, assistiu o episódio, que nós vamos bater um papinho por lá. Show de bola. Você, meu amor? O meu é Gestão Magna, né? Perfil novo. Então, o meu eu vou falar muito sobre negócios para micro e pequenos empreendedores. Um pouquinho também da parte de gestão. Então, entrem lá que tem bastante conteúdo legal. O meu é o Dr. Matheus Caldeirão. Quem não me conhece, eu tenho muito conteúdo voltado para dentista lá, de cirurgia principalmente. Então, aguardo vocês aí que
Que tenha um excelente dia, uma excelente noite. Não sei que horas que você está assistindo esse episódio. Né? Muito obrigado pela presença até o final. Mais uma vez, obrigado, José Carlos. Né? Foi um episódio Foi muito legal. Eu acho que a gente tem que marcar outro, porque eu tenho um monte de coisa para falar aqui ainda. Estou à disposição. Quero agradecer. É um tema muito legal. Quero agradecer o convite. Obrigado, honrado em estar aqui, né? Pela confiança. Tenho certeza que vocês fazem isso com muito amor, com muito carinho. Sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigada. Valeu, pessoal. Mais um Luz, Câmera e Gestão. Tchau, tchau.